Como já sabemos, primeiro vêm os bons sentimentos e depois o verdadeiro sucesso. Ele entendeu que o estilo de vida antigo estava destruindo o seu maior patrimônio e que todos os problemas na empresa, que de antemão ele via como insolúveis em um mundo de ingratidão, podem ser vistos através da gratidão como uma oportunidade de ser muito mais feliz e realizado. Depois de ler a segunda parte dessa história, peço que volte à tabela comparativa de gratidão e ingratidão e pontue com outra cor de caneta, porém de acordo com os mesmos critérios, avaliando o nível de gratidão do presidente antes de todas as mudanças que ele teve. Trago aqui uma nova perspectiva que pode explicar por que a vida de tantas pessoas parece andar a passos de tartaruga ou com 5 passos à frente e 6 para trás, nos quesitos financeiros e profissional. Se entendemos que uma pessoa que comunica gratidão, que pensa de forma grata e ainda se sente verdadeiramente grata pela vida que tem, se torna de fato próspera e rica, então é realmente fácil explicar seu estado atual financeiro mediante o nível de gratidão. Os psicólogos David Snowdown, Wallace Friesen e Deborah Denner fizeram uma correlação dos sentimentos relatados nas autobiografias de 180 freiras com a longevidade de cada uma delas. Embora essas autobiografias tenham sido escritas quando elas tinham 22 anos, foram feitas várias descobertas surpreendentes. Por exemplo, descobriu-se que quanto mais emoções positivas retratadas em suas autobiografias, maior era a tendência de ainda estarem vivas 60 anos depois. Além disso, as freiras que usaram mais palavras que traziam emoções positivas, mostrando gratidão em suas autobiografias, tinham o dobro de chance de estarem vivas em comparação às freiras que menos usaram palavras positivas e de gratidão. Da mesma forma, quando quero entender a vida financeira de uma pessoa, peço a ela que escreva sobre seu passado, presente e futuro financeiro. De acordo com o teor emocional da gratidão e da autorresponsabilidade, faço uma linha do tempo e não apenas consigo explicar seu passado financeiro, mas também posso prever com muita exatidão seu presente e ainda consigo projetar com bastante assertividade seu futuro, com relação às questões financeiras e profissionais. Tudo isso com base na gratidão e na autorresponsabilidade. Em outras palavras, não existe coincidência, mas uma combinação de fatores racionais e emocionais definidores dos resultados que atingimos. E assim podemos alterar nossos resultados mudando o nível da nossa gratidão. Não somos reféns de nossos resultados ou de nossa vida. Somos o diretor e o protagonista. Então, vamos agora entender os detalhes na maneira de pensar e agir que podem impedi-lo, sem que você perceba, de vencer na vida financeira ou que o levam ao sucesso. Porém, você não sabia e a partir de agora, ciente do poder da estrutura da gratidão, poderá intensificar e ficar ainda mais rico e próspero. Começo por explicar que existem 3 padrões de gratidão. O primeiro deles é ser grato em atos, palavras e ações. Abrir a boca constantemente e dizer obrigado, entendendo que o mundo é melhor porque alguém ou alguma coisa, de uma maneira ou de outra, o beneficiou. O segundo padrão de gratidão é o silêncio da omissão. Chamo esse tipo de pessoa de não grata. Acontece quando alguém é beneficiado e responde apenas com silêncio. Por exemplo, você está no trânsito tentando passagem já há algum tempo. Quando uma pessoa para o carro e lhe dá a tão desejada passagem, mas você simplesmente entra na rua e vai, sem um obrigado ou um aceno. Outro exemplo é quando uma mãe espera o filho chegar da faculdade com a namorada, depois recebe o abraço da mãe e vai dormir. Sem um olhar de gratidão, sem um obrigado, sem um elogio caloroso, como se aquilo fosse obrigação da mãe. Certamente essas pessoas estão longe de ser gratas, mas tampouco posso dizer que sejam ingratas. Esse tipo de pessoa sabe que foi beneficiada, mas por preguiça ou egoísmo se omite
em dizer um sonoro e verdadeiro obrigado. Esses indivíduos estão na categoria dos não gratos, daqueles que deixam o silêncio e a omissão falarem mais alto. O terceiro padrão é a ingratidão. Um bom exemplo é quando alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e documentos, olha para a foto do documento e sai à procura da pessoa de forma incansável. No entanto, quando acha o dono da carteira, ele simplesmente a recebe, confere o dinheiro, vira bruscamente e sai sem dar ao menos um obrigado. E se alguém pergunta se ele não vai dizer ao menos obrigado, responde com rigidez que a pessoa devolveu sua carteira porque quis. Era obrigação dela fazer isso. Meu Deus. Por isso ele não deve nada a ela. E finaliza com a frase: eu não pedi para ele me devolver a carteira, devolveu porque quis, então não me enche o saco. E você? Qual é o padrão predominante em você? Gratidão bradada explicitamente, o silêncio de não gratidão ou a ingratidão com todo o seu egocentrismo e crueldade? Tem uma frase que falo sempre no curso de finanças pessoais que diz assim: você não é o que diz que é, você não é o que gostaria de ser, muito menos o que dizem que você é. Você é, na verdade, seus resultados e seu comportamento mais repetido. Então, não se engane. Se você se avalia como uma pessoa verdadeiramente grata, certamente vive uma vida com ótimos sentimentos e bastante prosperidade. Não há meio termo. Se em você predomina o sentimento de ingratidão egoísta e explícita, certamente tem uma vida emocionalmente pesada, rancorosa e suas finanças são precárias ou estão sempre sob ameaças. Já os não gratos, que são a maior parte da população, têm uma vida de altos e baixos. Contudo, de forma geral, encabeçam pessoas de realizações medianas. Se você olhar apenas para os seus resultados financeiros, em qual categoria de gratidão se encaixa? Fique bem atento, porém, para não errar na sua autoavaliação de gratidão e confundir gratidão com educação. Já vi pessoas muito educadas com um obrigado acompanhado de um sorriso polido no rosto acreditarem ser gratas quando, na verdade, são apenas educadas. Vamos a algumas perguntas para ajudá-la a avaliar seu nível de gratidão por áreas da vida. Pessoal e familiar. Você diz para seus pais ou filhos: muito obrigado por fazerem parte da sua vida? Quando foi a última vez que você falou? Se falou. Com que frequência você faz isso? 2. Quando foi a última vez que você agradeceu ao seu pai e à sua mãe por terem colocado você no mundo, independentemente do que eles fizeram de certo ou errado na sua vida? 3. Com que frequência você diz muito obrigado para o seu cônjuge por tudo que passaram juntos? 4. Quando você era jovem e sua mãe o esperava com um prato de comida ou uma palavra amiga, você agradecia? Com que intensidade? 5. Quantas vezes você agradeceu todo o suporte financeiro dado pelos seus pais ao longo da vida, como casa, comida, educação, etc. 6. Quando foi que você agradeceu tudo o que aprendeu com seus pais ou irmãos, mesmo que tenha aprendido à base de dor? 7. Alguma vez você agradeceu tudo o que aprendeu com seus pais a respeito do que não fazer? 8. Como seria sua vida sem filhos, sem seus filhos? Com que frequência você agradece a Deus pela vida de seus filhos? 9. Independentemente de como anda seu casamento, como seria sua vida se não tivesse seu cônjuge ao seu lado? Você é grato por isso? 10. Você tem sido impaciente com seu pai, sua mãe, seu cônjuge ou outro ente querido? Se isso reflete ingratidão e descontrole emocional? Finanças, profissão. Número 1. Você tem consumido alimento suficiente para manter sua saúde? Se sim, quando foi a última vez que você fez uma ação de gratidão em relação a isso? 2. Independentemente da sua situação financeira atual, você agradeceu a Deus por não estar muito pior? Certamente você já viu pessoas sem teto, sem comida e sem saúde. 3. Você tem comunicado gratidão por estar vivo e ainda ter chances de crescimento financeiro e profissional? Existem pessoas gratas porque médicos lhes deram mais 6 meses de vida
e outras com toda a vida pela frente que maldizem e pedem a morte. 4. Quando foi a última vez que você agradeceu seu chefe pela oportunidade de trabalhar onde trabalha hoje? Afinal, foi nessa empresa que você foi aceito. 5. Independentemente do valor, quanto você se sente grato por seu salário ou prolabore? Afinal, é com ele que você paga suas contas. 6. Quem foram as pessoas que mais o ajudaram em sua vida financeira e profissional? Você já comunicou gratidão intensa a elas? Como, quando e quantas vezes? Agora que você respondeu essas perguntas, peço que volte lá no questionário que a gente fez e avalie na mesma tabela em que você avaliou o caseiro e o presidente da indústria. Então, confira se de fato você é grato. Lembre-se de que quando de fato comunica, pensa e se sente grato, traz consigo os resultados das pessoas gratas, que invariavelmente é a abundância no sentido mais amplo da palavra. Já que a gratidão é a mãe de todas as virtudes e o exercício dela é capaz de transformar um estado triste, fracassado e doente em um estado feliz, vitorioso e saudável, o que o impede de ser verdadeiramente grato? Marque a seguir quais sentimentos ou estados mentais impedem ou limitem sua gratidão. O que o impede de ser intensamente grato? Eu vou fazer as perguntas e você vai escrevendo aquela que você achar que é a que te impede, tá bom? 1. Você tem sentimento de inferioridade ou forte vitimização? Se tiver, escreve ela aí. 2. Trazer mágoas e falta de perdão. 3. Ter inveja ou ressentimento por não ter algo. 4. Dificuldade de mostrar sentimentos e afeto. 5. Arrogância e se achar melhor que os outros. De todos os crimes que a criatura humana é capaz de cometer, o mais horrível e antinatural é a ingratidão. Quem disse isso foi David Hume. Gratidão até pelas dores e perdas. Falar de gratidão ao passar por dores extremas é sempre complicado. No entanto, mais uma vez é o que distingue uma vítima sofredora do aprendiz feliz. Onde colocamos nosso foco? Na dor e no passado ou no futuro e nas novas possibilidades? Enquanto escrevi esse livro, conduzia um processo de coaching com uma mulher que perdeu o filho de forma trágica. Chegamos a um ponto em que ela percebeu ou decidiu ser grata pelo tempo que teve com o filho. Ela se deu conta de que enquanto ele viveu, ela amou e foi amada. Percebeu como foram benéficos todos aqueles momentos. E em poucos minutos, ainda na primeira sessão, não estava mais chorando de tristeza, e sim de gratidão por ter tido a oportunidade e o privilégio de ser a mãe de alguém tão especial, seu filho. Outra cliente que estava com câncer me abordou durante um de meus cursos chorando intensamente para agradecer. Agradecer porque ela agora via como foram necessárias as doenças e todas as dores pelas quais passou durante a quimioterapia e radioterapia. Afinal, foi em toda a adversidade que ela se tornou um ser humano muito melhor e uma pessoa muito mais feliz também. Agora, falando de mim, hoje sou imensamente grato pelos 13 anos de problemas financeiros e de muita dor pela qual passei. Foi nesse longo deserto que meu caráter foi aprimorado. Foram nesses longos 13 anos que me tornei uma pessoa forte, aguerrida e obstinada. Então, como não ser extremamente grato pelo deserto e pela dor, porém também de cura e de transformação pelos quais passei? Eu convido a dar sequência e a sua conquista de gratidão. E para isso peço sua diligência e determinação para não parar com seus exercícios no meio. Aproveito para me aprimorar da frase de uma senhora muito sábia chamada Nilsa Munguba e citá-la novamente. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Escreva 40 motivos de gratidão nas linhas abaixo aí no seu caderno, começando por relacionar os motivos de gratidão que causaram dor. Porém, depois mostraram galhos e conquistas.
Antes de cada motivo de gratidão, escreva: eu sou grato por. Uau, esse aí eu vou sofrer. Confira nos exemplos que eu vou dar agora. Eu sou grata pelos meus filhos. Eu sou grata pelo ar que eu respiro. Eu sou grata pelo amor do meu esposo. E aí você vai e escreve 40 motivos que você é grato. Isso aqui é eu que estou falando, tá? Quando a gente fala em 40, parece que é um monte de coisa, é muita coisa, mas isso eu estou falando antes de escrever. Quando a gente começa a escrever, você vai ver que 40 coisas porque você é grato não significa nada. Eu sou grata, eu sou tão grata a Deus por tudo que eu sou hoje. Bem, isso aqui não é uma leitura sobre o meu testemunho, né? A ingratidão é a essência da vilania. Quem disse isso foi Immanuel Kant. Tenho certeza de que agora você olha para si e para o mundo de uma maneira diferente. E tenho certeza também de sua maneira de se comunicar, pensar e sentir nunca mais será a mesma. Enquanto você não perder a perspectiva da gratidão, seus resultados serão maiores e melhores. No livro The Psychology of Gratitude, que foi escrito em 2004, o autor mostra que, além de todos os outros benefícios produzidos por uma vida grata, é possível também alcançar o ápice da performance humana e ainda um nível extraordinário de felicidade. Assim, posso dizer com convicção que, ao comunicar gratidão, você estará mais perto de sua vida de abundância do que imagina. Eu termino este tópico com um texto extraído de publicações de Amos, pesquisador da Universidade da Califórnia, que diz: nossa pesquisa mostrou que pessoas que praticam a gratidão possuem emoções mais positivas, alegria, entusiasmo, amor, felicidade e otimismo, e que tal prática protege de sentimentos negativos, inveja, ressentimentos, ganância e depressão. O indivíduo grato é capaz de lidar com mais eficácia com o estresse diário, sendo mais resiliente aos traumas e se recupera mais rápido de doenças físicas. E é capaz de se relacionar 2 a 4 vezes melhor com o próximo. É surpreendente imaginar que o que as pessoas mais buscam está tão facilmente disponível a qualquer um, e tudo o que é necessário é uma comunicação intensa de gratidão. Está nas suas mãos dar esse passo de construção emocional e avançar na direção dos grandes resultados. Então, boa sorte na subida da montanha da riqueza e mantenha seu foco no que de fato é importante. Conduta 4. Autorresponsabilidade. Dos 7 aos 30 anos, minha vida foi de muitos baixos a outros momentos mais baixos ainda. E foi justamente o que anos depois chamei de autorresponsabilidade que serviu de mola propulsora para todas as mudanças que tive e ainda tenho. E propositada. Depois de ministrar mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching, ficou muito claro para mim que o sucesso e a realização estavam diretamente ligados à capacidade humana de ser autorresponsável. Ou seja, quando o indivíduo agia, pensava e se comportava com autorresponsabilidade, chegava a grandes resultados. E de forma inversamente proporcional, quando a pessoa agia sem autorresponsabilidade, obtinha resultados pífios, frustração e infelicidade. Você deve estar se perguntando o que, afinal, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a crença, certeza, filosofia de vida, conduta moral de reconhecer que está tudo certo e que cada um tem a vida que merece, ciente de que não há consciência, mas um processo sistemático de plantação e colheita. Ou seja, que estamos agora colhendo o que de alguma forma plantamos ontem ou um passado distante. Contudo, seja como for, estamos colhendo. Sua vida financeira está tremenda? Parabéns, você está colhendo o que plantou. Sua vida financeira está péssima? Parabéns, da mesma forma você está colhendo o que plantou. O que se vê de forma generalizada entre as pessoas mal-sucedidas financeiramente é que elas sempre buscam alguém ou algum acontecimento para justificar, explicar ou encobrir seus resultados negativos.
Afinal, é muito menos doloroso dizer que o insucesso financeiro é decorrente da injusta carga tributária do Brasil, por exemplo, ou que o negócio quebrou porque o sócio roubou. É também muito confortável dizer que aos 40 anos não possui nem mesmo uma casa própria porque os bancos só emprestam dinheiro para quem já tem mais. Se todas essas justificativas são verdadeiras, então explique-me como outras empresas no ramo e sob a mesma carga tributária prosperam até na crise. Explique por que você entregou as finanças de seu negócio para o seu sócio sem conferir ou controlar nada, como se ele não tivesse um sócio. Explique por que tantas pessoas mais novas que você, sem a ajuda de ninguém e ainda por cima vinda de famílias pobres, já possuem casa e patrimônio. As pessoas bem-sucedidas acreditam que são as únicas responsáveis pelos seus resultados. Se não conquistaram aquela promoção financeira é porque não fizeram o que deveriam ter feito. Pessoas realizadoras não culpam o sócio pela incompetência ou desvio. Elas dizem que deveriam ter maior controle ou escolhido melhor o sócio. As pessoas permanentemente ricas não reclamam da falta de oportunidade. Simplesmente garimpam, buscam ou criam as oportunidades que querem. A última coisa que elas fazem é esperar uma oportunidade ou criticar a falta dela. Pessoas autorresponsáveis sabem que, de uma maneira ou de outra, estão criando a própria vida de forma crescente e sustentável. Criamos nossa vida como ela é, com base no que comunicamos em atos, palavras e ações, no que pensamos e no que sentimos. Nos treinamentos Coaching for Money e Criação de Riqueza, eu me detenho bastante nesse tema e mostro aos alunos esses 3 pontos: comunicar, pensar e sentir. São, na verdade, a cadeia neural produtora de nossas crenças e resultados. Assim, interferindo em qualquer um dos 3 aspectos, interferimos em quem somos e vamos ser. Então, se você entendeu que sua vida é fruto de suas crenças e que suas crenças são frutos dessa trilogia neural, que tal se tornar completamente responsável por ela? Como tem ensinado o mundo afora, existem 2 maneiras muito simples de identificar se você é ou não irresponsável. Autorresponsável. A primeira é apenas observar seus resultados naquela área. Se você tem ótimos resultados e eles são constantes, bingo! Se você é autorresponsável nessa área, você é autorresponsável nessa área. A segunda maneira é observar a sua fala e sua linguagem. Vamos às 6 linguísticas da autorresponsabilidade. Primeira, se for criticar alguém, cale-se. Segundo, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Terceiro, se for buscar culpados, busque a solução. Quarto, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinto, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Sexto, se você for julgar alguém, julgue a atitude dessas pessoas. A prática diária e consistente dessas 6 leis no seu estilo de vida produzirá tantas mudanças que quem estiver ao seu lado provavelmente perguntará quem é você. Serão mudanças imediatas tanto na sua conexão consigo, como também na conexão com os outros. Ser autorresponsável é se tornar um aprendiz humilde e vitorioso. Não ser autorresponsável é o mesmo que ser uma vítima sofredora. Conduta 5. Contágio social 24. Nicholas Christakis, não sei como é que fala o sobrenome desse cara, professor de Harvard, e James Fowler, professor associado da Universidade da Califórnia em San Diego, renomados cientistas, publicaram o livro O Poder das Conexões, em 2009, que traz à tona a afirmação de que nossos pais e avós diziam: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Quem nunca escutou essa frase, né? Se esse bordão passado de geração em geração fosse verdade, estamos ficando mais ricos ou mais pobres de acordo com as pessoas que estamos conectados.
Os seres humanos estão constantemente criando e recriando suas redes de relacionamentos ou redes sociais. Isso se dá pela homofilia, que é a tendência consciente ou inconsciente de se associar a pessoas que parecem conosco. Homofilia significa literalmente amar um igual. Não importa se é um grupo de torcedores de um time, apreciadores de vinhos raros, halterofilistas, viciados em droga, apreciadores de café, pessoas com o mesmo sotaque, empresários bem-sucedidos ou com o mesmo padrão financeiro. O fato é que buscamos quem compartilha similaridades conosco. Sejam interesses, história de vida, sonhos, valores, sejam características psicossociais. Esse mecanismo instintivo acontece para que a sociedade se perpetue e cresça em direções específicas. À medida que as pessoas parecidas se agrupam pela similaridade, criam grupos harmônicos que se apoiam e assim tendem a enfrentar os desafios juntos e por isso se tornam capazes de sobreviver e crescer enquanto grupo social. No entanto, se as pessoas sem similaridades se agrupassem, o resultado disso seria desarmonia e conflitos constantes. E assim esse grupo social não sobreviveria, considerando que seu maior inimigo seriam os próprios membros do grupo. Então, levando em conta a homofilia, estamos o tempo todo nos conectando com pessoas parecidas e nos afastando de pessoas diferentes. Você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver comigo ou com meu objetivo de construir riqueza? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender que o ser humano é composto de muitos aspectos diferentes, combinados, e a homofilia se dá no todo. Assim, estamos nos conectando às pessoas que têm alguns aspectos importantes semelhantes aos nossos e outros aspectos diferentes. Christakis e Fowler provaram que, quando entramos em um desses grupos sociais, passamos a nos adequar a ele. Ou melhor, vamos nos misturando e nos tornando iguais a ele. Assim, o contágio social torna as pessoas que participam de uma mesma rede social cada vez mais parecidos em hábitos, comportamentos, valores, crenças e até nos resultados obtidos na vida.